centrado na saúde baseada em valor e em resultados em medicina. Retomamos esta sessão, como prometido, com a apresentação do Índice Nacional de Acesso ao Medicamento, o Relatório Intercalar 2022, com a apresentação a cargo da professora Ana Margarida Adivinha, da Universidade de Évora. Professora, por favor. Muito bom dia a todos. Muito obrigada por estarem aqui connosco hoje para mais um ano partilharmos os dados do Índice Nacional de Acesso ao Medicamento. Quero, em primeiro lugar, agradecer à APA o convite que nos endereçou e que nos voltou a endereçar, quer a mim, quer à professora Sofia, enquanto coordenadora do estudo, para a realização deste estudo intercalar. E também não posso deixar de agradecer ao professor Francisco Ramos as palavras com que introduziu este fórum e a moderação durante o evento. Em termos muito sumários, nós vamos dar-vos uma introdução daquilo que foi o background relativamente aos dados e aos resultados que obtivemos neste estudo intercalar. No entanto, não posso deixar também de frisar que todo o enquadramento que tem sido feito ao longo desta manhã tem contribuído muito para fortalecer os resultados que aqui vamos apresentar hoje, os principais objetivos, o método e os principais resultados e conclusões. Sublinhar, não deixando cair o facto de que este estudo intercalar tem por base o Índice de 2021, que nos foi apresentado ano passado pela professora Sofia, e que todas as publicações e todos os resultados, de forma mais aprofundada, se encontram disponíveis na página da APA e na infografia que aqui vos volto a trazer, e foi com base nos principais resultados do Índice de 2021 que foram estabelecidos os tópicos para o estudo intercalar. De forma muito breve, já sabemos todos que o acesso ao medicamento inovador deve resultar de uma ação e de uma colaboração multissetorial. No encontro de junho em Oslo, a Organização Mundial da Saúde e a FPIA sublinharam isto e reforçaram também a complementaridade entre a efetiva formação dos profissionais de saúde e a organização dos serviços para contribuir para este acesso à inovação, e foram produzidos um conjunto de relatórios técnicos, dos quais destacamos aquele que aqui está projetado, que define, além dos preços e dos modelos de pagamento, 5 outros condicionantes, ou melhor, identifica 5 outros condicionantes que podem constituir uma dificuldade no acesso ao medicamento, além do preço e do modelo de pagamento. Estão, sobretudo, relacionados com aquilo de que temos vindo a falar aqui ao longo da manhã, com o valor do medicamento, com a dúvida e a incerteza relativamente ao valor do medicamento, sobretudo em questões de segurança e eficácia, com as questões relativas ao benefício da terapêutica a longo prazo, também com o potencial da natureza one-shot do tratamento e com as questões organizacionais dos sistemas de saúde e, por fim, com os custos significativamente altos relacionados, sobretudo, com os processos quer de produção, quer administrativos. Em termos de principais objetivos, este estudo intercalar, embora tenha abordado alguns dos tópicos que são também estudados no Índice, quer no 2021, quer prospectivamente na sua continuação para o ano, teve como objetivo estudar o processo de introdução dos novos medicamentos nos hospitais do SNS, após decisão de financiamento pelo Ministério da Saúde, e neste contexto, no estudo intercalar, procurou caracterizar-se também o papel e o funcionamento das CFT, perceber de que forma é que são realizadas as medições de resultados nos hospitais, aprofundar a dimensão das rupturas, sobretudo também dos mecanismos existentes para a sua avaliação, registro e mitigação,
caracterizar o processo da consulta farmacêutica e identificar as principais barreiras de acesso ao medicamento junto destes hospitais. Em termos metodológicos, estamos aqui perante um estudo que se caracteriza como observacional e transversal, embora com as diferentes edições já consigamos ter uma perspectiva da evolução de alguns resultados e queria aqui também sublinhar que a metodologia do estudo intercalar teve por base o método original do Index de 2021, que foi, sobretudo, o resultado do contributo de um grupo de consenso onde participaram alguns dos que aqui estão presentes com os diferentes papéis que têm no acesso à inovação terapêutica. O questionário do estudo intercalar foi construído pela equipa de investigação e validado de forma técnica e científica pela APA, pela Ordem dos Farmacêuticos e pela APFH, e os dados foram recolhidos por envio a todos os hospitais do SNS de questionário online para resposta entre 4 e 31 de outubro deste ano. Dados relativos a 2021, sendo a participação no estudo voluntária e anónima. Em termos de tópicos de estudo, não vos vou ler a sequência, no entanto, dizer-vos que eles acompanham aquilo que foi também a construção do questionário e aquilo que é a lógica da apresentação dos resultados. Em termos de caracterização das instituições hospitalares, obtivemos uma taxa global de resposta de 45%, sendo que a maior parte dos respondentes pertenciam à ARS do Norte e a responsabilidade destas respostas esteve sobretudo a cargo quer dos serviços farmacêuticos, da direção clínica e do Conselho de Administração. Em alguns casos foi reportada a corresponsabilidade entre os serviços farmacêuticos e as CFT. No que diz respeito aos resultados obtidos acerca da introdução dos novos medicamentos após a decisão de financiamento, 95% dos hospitais reportaram seguir um procedimento prévio à introdução de um novo medicamento após a decisão de financiamento, sendo que os procedimentos que mais frequentemente afirmam seguir foram a emissão de parecer pedido a pedido e a emissão de parecer a quando do primeiro pedido de utilização do medicamento. Em relação ao novo medicamento, em 82% dos hospitais o acesso ocorre apenas após a inclusão no Formulário Nacional do Medicamento e numa percentagem igual de hospitais é avaliado o impacto clínico, sobretudo pela CFT, sendo que em 95% dos casos é também avaliado o impacto financeiro, nomeadamente pela CFT ou pelos serviços farmacêuticos. Em cerca de 77% dos hospitais é realizada a revisão do algoritmo terapêutico para a doença a tratar, incluindo já o novo medicamento, e nestes casos é também a CFT e o médico ao serviço prescritor que efetuam essa revisão ou a articulação dessa revisão. Em 2021 foram avaliados em média 17,9, portanto cerca de 18 pedidos ou processos de introdução de novos medicamentos. No que diz respeito ao tópico do funcionamento das comissões de farmácia terapêutica, em 59% das instituições respondentes, a CFT reúne semanalmente e esta comissão é constituída por uma média de 7 membros, sendo que cada membro dedica, em média, cerca de 3 horas semanais às atividades da comissão. Em termos de implementação de práticas,
encontram-se total ou parcialmente implementadas dinâmicas estruturadas e normalização de processos, sobretudo relacionados com as reuniões da CFT, mas também a normalização do processo único de introdução de um novo medicamento. As menos implementadas e que têm aqui um grande potencial de melhoria passa exatamente pelo que temos vindo a referir, pelos sistemas de monitorização automática, quer do processo, quer também para auxílio na definição de tempos de resposta dos intervenientes no processo e também dos tempos de resposta aos pedidos submetidos à CFT. Em termos globais, verifica-se uma elevada concordância com algumas das propostas elencadas para o modelo da Comissão de Farmácia e Terapêutica. Realço, sobretudo, as primeiras 4 que têm a ver com a criação de plataformas digitais, exatamente para a automatização dos registros e do acompanhamento dos processos e uma concordância, embora numa percentagem satisfatória, mas um pouco menor, relativamente à utilização destas plataformas com a introdução de algoritmos de inteligência artificial de apoio à decisão, quer de aprovação, quer terapêutica, e também de definição de um tempo máximo de resposta garantido. No que respeita ao nosso tópico número 4, que se refere à utilização de medicamentos baseada em resultados, em 68% das instituições existe uma seleção de medicamentos, a utilização de medicamentos selecionados com base no seu valor real, e embora 82% dos hospitais reportem não possuir um sistema integrado de gestão de dados, seja clínicos, financeiros ou administrativos, para no fundo, avaliar o custo, a efetividade da intervenção, reparamos que cerca de 27% utilizam o sistema de recolha sistemática dos resultados clínicos e também a mesma percentagem afirma efetuar a gestão de dados relativamente à utilização em contexto real. Sistematicamente, a maior parte dos hospitais reportou recolher dados de efetividade e segurança e sendo também da responsabilidade da CFT, serviços farmacêuticos e médico ao serviço prescritor, o registro, a recolha e a potencial análise desses resultados. Em 18% das instituições existe o reporte de comparações de efetividade entre terapêuticas. Também 18% afirmam recolher sistematicamente dados de qualidade de vida dos doentes em tratamento e em 68% existe registro de dados clínicos e terapêuticos e também de resultados em registros de âmbito nacional, e aqui destacaram o RON, o Reuma-PT e o hepatite C. Em termos de exemplos concretos de dados de vida real, conforme nós apresentamos no quadro à direita, é possível verificar que isto acontece sobretudo para terapêuticas inovadoras e que acarretam, de certa forma, elevados recursos para o sistema. No que se refere ao tópico número 5, relativo às rupturas de medicamentos, e seguindo já a definição que se encontra na versão consolidada do Estatuto do Medicamento, em grande parte, portanto, na maioria dos hospitais respondentes, é reportada a ruptura como uma situação que ocorre mensalmente, sendo que em 77% dos hospitais elas continuam ainda a ser consideradas um problema grave. No entanto, não podemos deixar de sublinhar que se verifica ao longo dos anos e da análise uma tendência de melhoria relativamente a estes resultados. 86% dos hospitais afirmam utilizar a plataforma de gestão de disponibilidade do medicamento para gerir estas ocorrências e em 27% deles
existe uma entidade, portanto um departamento, núcleo ou profissional que está responsável por avaliar o impacto destas rupturas e são referidos sobretudo os serviços farmacêuticos e as comissões de farmácia e terapêutica. Em 86% dos casos também é reportada a existência de um responsável por solucionar estes problemas. Depois verificamos que em apenas 68% dos hospitais se registram estas ocorrências, sendo que esta percentagem diminui ligeiramente para aqueles que registram as soluções que encontram para mitigar as rupturas. No sexto ponto, referente à consulta farmacêutica, que foi um dos desafios trazidos para este estudo intercalar, nós tivemos por base as orientações da Sociedade de Farmácia Oncológica Francesa, que são de 2019, e foi com base nestas orientações que, em conjunto com a APA e depois com a validação da Ordem dos Farmacêuticos, nomeadamente do Colégio de Farmácia Hospitalar, validámos os itens a estudar. Em 27% dos hospitais respondentes, uma percentagem que, embora ainda baixa, já revela aqui o início desta boa prática, existe consulta farmacêutica. Na maior parte é presencial, mas não podemos deixar de sublinhar que em 50% destes ocorre também a teleconsulta farmacêutica e por via digital, por via eletrónica, videoconferência, a consulta também está disponível. Em 100% dos hospitais que responderam ter consulta farmacêutica, ela ocorre apenas para alguns doentes. Quem é que seleciona os doentes? Na maior parte dos hospitais, os serviços farmacêuticos, de acordo com 3 critérios principais: as características do doente, a patologia e a terapêutica que está a ser instituída a cada um desses indivíduos. A consulta encontra-se descrita em procedimento e tem formulários pré-aprovados que são preenchidos no seu decurso, e os hospitais reportaram também estar no caminho de potenciar e terem os farmacêuticos com formação específica para a entrevista durante estas consultas. Um dado interessante também é que os hospitais que já implementaram a consulta afirmam reconhecer a integração desta consulta e do farmacêutico no percurso terapêutico multidisciplinar dentro da instituição. Os principais indicadores, sendo que 67% dos hospitais reportaram medir e avaliar o progresso da consulta, são o número de doentes, as consultas iniciais e o follow-up. E fizemos uma síntese daquilo que são as principais ações documentadas. No caso da primeira consulta, é sobretudo avaliada a autonomia do doente e efetuada uma avaliação de conhecimentos, quer do doente, quer dos cuidadores, para a adesão e para o seguimento correto da terapêutica. É efetuada uma explicação e garantia de que o tratamento foi compreendido e também são prestadas informações que visam não só aportar conhecimento, mas ajudar o doente a gerir potenciais efeitos adversos. Já no follow-up, temos sobretudo a reconciliação terapêutica, aspectos relacionados com a gestão da medicação, detecção de potenciais efeitos adversos e avaliação da compliance. Outro dado interessante: em 67% das instituições a consulta já está integrada no sistema de gestão da qualidade do hospital. Deixar só aqui 2 notas relativamente aos potenciais de melhoria identificados. A consulta é por si só um potencial e a boa prática também, e no momento em que agora faz todo o sentido. Mas quando perguntamos
como é que poderíamos melhorar a consulta ou de que forma é que poderia ser melhorada a sua implementação. Os hospitais referem sobretudo a sensibilização dos superiores, portanto, das entidades, dos stakeholders com capacidade de decisão dentro da instituição e também a aposta na formação dos farmacêuticos para esta consulta. Outro dado que também vai de encontro àquilo que já foi falado esta manhã. É importante potenciar também a coordenação da ligação entre a comunidade e o hospital, nomeadamente aproveitando também a distribuição de proximidade para potenciar a consulta e aportar um papel dinâmico e de interligação do farmacêutico entre a comunidade e o hospital. Por fim, em termos de barreiras ao acesso, foram identificadas neste follow-up do Index 2021 as 4 barreiras que já tinham sido identificadas o ano passado. Existem outras que estão depois mais aprofundadas no relatório. No entanto, destacamos exatamente as mesmas que encontramos nos resultados do Index do ano passado. A carga administrativa, com 68%, os processos de aquisição via SPMS e a falta de recursos humanos dos hospitais, ambos com 55%, e o modelo de financiamento dos medicamentos. São, portanto, as barreiras que as instituições identificam. Em termos de principais conclusões, no que se refere à introdução dos novos medicamentos após decisão de financiamento, é importante sublinhar a existência do procedimento prévio à introdução do novo medicamento após decisão de financiamento e o facto desse acesso ocorrer apenas após a introdução no Formulário Nacional do Medicamento, na maior parte dos casos. No caso das CFTs, potenciar a implementação daquelas que são as práticas ainda em crescimento e, obviamente, a fomentar as restantes, nomeadamente a utilização dos sistemas de registro e de gestão de resultados para a criação de valor e definição dos tempos. No que diz respeito à utilização de medicamentos baseados em resultados, verificar também o potencial de melhoria com base, obviamente, nestes registros e na avaliação e análise destes registros e, sobretudo, em contexto de vida real, em contexto de efetividade e segurança, em contexto real, e potenciar a recolha e, além da recolha, o tratamento sistemático destes dados. No que se refere às rupturas de medicamentos, embora elas continuem a ser identificadas como um problema que afeta a prática diária das instituições hospitalares, não podemos deixar de sublinhar a mais-valia que é identificada pelos hospitais na utilização da plataforma de gestão da disponibilidade de medicamento do Infarmed, que é utilizada pela grande maioria das instituições, mas também pelo esforço que é feito por estas instituições para colmatar e mitigar estas rupturas. Em termos da consulta farmacêutica, é premente implementar esta boa prática, portanto, não nos foquemos na taxa de implementação que poderá, daqui para a frente, ser muito maior, sobretudo aproveitando aquilo que é o potencial de expansão associado à distribuição de proximidade, que aliás foi analisada no Index de 2021, e no que se refere às barreiras, obviamente os números e o follow-up relativamente a 2021 continuam a identificar ainda a carga administrativa como a principal barreira no acesso ao medicamento. Estes são os resultados que, em termos intercalares, temos para partilhar convosco, ficando, obviamente, disponíveis, quer eu, quer a professora Sofia, para responder a questões ou prestar mais algum esclarecimento que possam considerar útil.
Eu aproveitava desde já para perguntar, está claro que é um estudo intercalar, não é? Tivemos este ano um relatório parcelar, ainda assim com um grau de profundidade em questões que eu diria até cirúrgicas na prática hospitalar do sistema. Por que em especial se focaram nestas questões? E o que é que poderíamos fazer para, por exemplo, no próximo ano ter mais de 45% da participação dos hospitais que tivemos este ano? Relativamente à taxa global de resposta, obviamente que em termos de recolha de dados e sendo a participação voluntária, nós não conseguimos controlar essa taxa de resposta de uma forma anual, digamos assim. O ano passado tivemos uma taxa de resposta bem mais expressiva, mas também pode estar aqui relacionado com o facto de ser um estudo intercalar, que até aqui não tinha sido realizado, e as instituições estarem obviamente mais sensibilizadas para a resposta ao ano de índice. E esse é um dos principais motivos que nós encontramos para potenciar também a taxa de resposta. Relativamente aos tópicos que foram aqui desenvolvidos, e permita-me sublinhar sobretudo a questão do funcionamento das comissões de farmácia terapêutica e a consulta farmacêutica, evoluem efetivamente daquilo que foram os resultados do Index 2021, porque todos os outros vão depois ser novamente e muito mais aprofundadamente analisados, quem sabe no Index daqui por um ano. Portanto, o estudo intercalar tem exatamente esse objetivo: implementar ou potenciar ou trazer à discussão boas práticas e ir um pouco buscar as palavras da doutora Helena Catarina há pouco aqui no debate, demonstrar a mais-valia que traz o know-how do farmacêutico e que traz a interligação que pode ser estabelecida em coordenação com toda a estrutura organizacional dentro do hospital, para chegarmos quer à análise dos resultados baseados no contexto real do doente, quer digamos, no potenciar de análise que estes registros nos dão, porque temos muitos registros, vou repetir isto hoje pela 10ª vez aqui, temos muitos registros, mas temos pouca análise e temos menos valor gerado com base nessas análises. E o objetivo aqui era exatamente esse, e demonstrar que, embora em menor percentagem, estas boas práticas têm um potencial enorme para crescer. Exato, e é um enorme contributo. Muito lhe agradeço, doutora. E obrigada. Equipa, também à professora Sofia de Oliveira Martins. Muito obrigada pela apresentação. Obrigada.